Onde ou quando quer que você esteja, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Observatório do Cinema. Eu sou Rodrigo Ial e eu vou bater um papo aqui sobre Vingadores Ultimato, Endgame, exatamente, né? A grande combinação aí de mais de 20 filmes da Marvel Studios. Fica tranquilo, antes de mais nada, esse vídeo não tem spoilers. Vai ter mais vídeo, vai ter vídeo com spoilers, mas esse vídeo aqui tá tranquilo, tá? É só uma primeira impressão aqui, uma crítica, tá? Sem spoilers para vocês. Bom, primeiro vale a pena lembrar que Vingadores Ultimato não é um filme por si só, tá? Você tem que ter visto muitos outros filmes antes e principalmente Vingadores Guerra Infinita. Se o Kevin Feige anunciou há muito tempo atrás que ia ter Vingadores 3 parte 1 e parte 2 e depois ele desmentiu, foi mentira dele. Ele desmentiu mentindo, porque isso é nitidamente, Vingadores Ultimato é nitidamente a parte 2 de Vingadores Guerra Infinita. Eu vou tentar falar o mais breve possível aqui, sem dar muitos spoilers, o que é difícil, porque esse filme ele é de fato muito corrido, são 3 horas de filme, mas é um acontecimento atrás do outro. Um acontecimento atrás do outro, cara, assim, simplesmente o filme não te dá espaço para respirar. Já começa num cold opening assim, que é muito interessante, tá? Ele vai celebrar todos esses 10 anos, né, 11 anos talvez, de Marvel Studios, muito mais do que o próprio Guerra Infinita fez, tá? A gente tem um filme que, por mais que o Kevin Feige diga que a fase 3 do MCU vai se fechar com Homem-Aranha Longe de Casa, é de fato aí um encerramento dessa fase 3. Não sei como Homem-Aranha vai se encaixar, se de fato Homem-Aranha for o final da fase 3, na minha opinião, é um grande desperdício, porque Vingadores Ultimato, ele de fato encerra aí há 10 anos, um arco que começou lá em 2008 com Homem de Ferro. Sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas esse arco todo do Homem de Ferro, do Capitão América, do Thor, do Hulk, da Viúva Negra, do Gavião Arqueiro, personagens mais novos mesmo, né, como a Nebula, ou a Okoye, a Capitã Marvel, o próprio James Rhodes, né, o Máquina de Combate, ele tá ali há tanto tempo quanto os outros, né, mas ele não tem ali o devido destaque, vamos dizer, pelo menos em termos de franquia, não estou falando nesse filme. Eu acho que todos eles têm uma participação importante, nem todos eles, dá para dizer que, pelo menos 2 personagens daí não precisavam estar nesse pôster. Não tem uma importância, não tem uma relevância tão grande quanto outras personagens, né? Mas vale dizer que todo mundo ali tem um tempo de tela suficiente para brilhar, independente da maneira que seja, tá? Todos eles se mostram valorosos, é de fato ali uma celebração desse universo Marvel. A gente vai ser lembrado de muitos momentos icônicos nesses filmes, alguns não tanto, tá? A gente tem participações interessantíssimas, não só de personagens que já existiam nesse universo, mas de novas personagens, assim. Eu não quero, de novo, não quero estragar a surpresa de ninguém, mas tem atores muito maiores do que as suas personagens nesse filme, tá? Personagens novas, nem secundárias, terciárias ali, basicamente pontas ali que são interpretadas por pessoas que você fala, nossa, olha quem tá ali fazendo esse papel tão pequeno. É muito legal ver isso, assim. De fato, eu acho que isso marca ali o lugar que Vingadores Ultimato merece dentro da indústria, porque a Marvel Studios revolucionou de fato a indústria, né, com essa maneira de fazer filme, com essa maneira de trazer essas adaptações de quadrinhos bem parecido como a gente está acostumado a ler quadrinhos ali, de formas episódicas. Vamos pegar de exemplo uma super saga da Marvel como Guerra Civil, a primeira, tiveram 2. Mas a primeira Guerra Civil, ela tem 102 quadrinhos. Você não necessariamente precisa ler os 102 quadrinhos para compreender o que você está vendo. Mas para ter toda aquela base, né, de fato ali entender como um todo
o que aquilo quer passar. É interessante que você tenha lido essas 102 revistinhas, né? E é basicamente o que dá para dizer ali de Vingadores Ultimato. Você não precisa ter visto todos os 21, 22 filmes da Marvel Studios, mas se você tiver visto, você vai estar muito mais embasado, muito mais à vontade com essas personagens e vai entender melhor ali a interação delas. Porque, como eu disse, esse filme não para respirar. É evento atrás de evento, acontecimento atrás de acontecimento. Aproveitando esse mês aí de 2019, esse mês de abril de 2019, que dá para se dizer que é o grande mês da cultura pop desse ano, né? Porque a gente tem ali dois encerramentos, né, de coisas que estão acontecendo há muitos anos na nossa vida, que é Marvel, com Vingadores Ultimato, e Game of Thrones. Eu poderia dizer que muito, mas muito, né, desse Vingadores Ultimato pode se assemelhar a esses primeiros 2 episódios que já saíram aí de Game of Thrones, né? No momento que estou gravando, já saíram 2 episódios dessa 8ª e última temporada de Game of Thrones, mas a gente não viu ainda, né, esse 3º episódio, a Batalha de Winterfell. E o que a gente vê em Avengers Endgame ali no começo, principalmente, é muito parecido com o que a gente viu no começo dessa última temporada de Game of Thrones. Muitas personagens, né, que a gente conhecia se encontrando, se reencontrando, se despedindo, sabe, dando uma reformulada ali no tabuleiro para a gente entender como que eles vão fazer, né, para se vingar. Afinal, são Vingadores, não é mesmo? E o filme, cara, ele é muito bem feito. Claro que os filmes da Marvel, de um tempo pra cá, a gente não tem muito o que falar. O terceiro Vingadores, o Guerra Infinita, agora esse quarto, que é o Ultimato, eles, assim, plasticamente são muito bonitos, tá? E eles tomam proporções épicas. Esse, principalmente, assim, toma uma proporção épica que é muito comparável a, por exemplo, Aquaman. Aquaman, a gente tá vendo um filme que parece ser mais localizado assim, de repente, cara, fica gigantesco. E eu acho que o Ultimato traz essa sensação, assim, de fato, sabe? Começa meio localizado e quando você vê, tá enorme, assim, tá o que 10 anos aí fazendo filme atrás de filme, mais de 2 filmes por ano, acabam conseguindo trazer aí pra gente, né, em questão de proporções épicas, tá? Então a gente vai ver muita coisa interessante nesse quesito. Os atores também já estão muito acostumados, né, com as suas personagens, então também difícil julgar de alguma forma a atuação deles, porque eles estão todos muito bem, muito bem. Muitas pessoas reclamaram, inclusive, do Chris Evans no último filme, dizendo que ele estava meio cansado, parecia estar cansado de fazer, né, o Capitão América, e todo mundo dizendo que ele ia abandonar o papel e que não sei o quê. Bom, nesse filme eu acho que ele está muito bem. Assim como o Tony Stark tá muito bem. O Thor, cara, pô, que legal o Chris Hemsworth ter se encontrado, né, nesse universo Marvel. Não o Chris Hemsworth, assim por dizer, mas ter encontrado o Taika Waititi, que deu uma repaginada ali do que o Kenneth Branagh tentou trazer pro Thor. Tá? Desde o começo ele já tinha, né, um aspecto mais cômico ali, virando caneca de cerveja, jogando no chão para quebrar e gritando que queria mais. Só que desde o Taika Waititi, de Thor Ragnarok, né, dessa repaginação mesmo que o personagem sofreu, a gente tem um Thor muito mais interessante de se acompanhar, um Chris Hemsworth mostrando muito mais do carisma que ele tem, que é gigante, e uma personagem que a gente quer ver mais, né? A gente não queria ver filmes solos do Thor, a gente queria ver o Thor ali interagindo, né? Ele funcionou melhor em Vingadores ou em Vingadores Era de Ultron do que propriamente em Thor 1 e Thor 2. Mas depois com Thor Ragnarok ele funciona muito bem, em Guerra Infinita, que parecia que tiraria, né, esse aspecto cômico da personagem, trazendo um tom mais sombrio e tudo mais. Mesmo nesse filme, que é muito sombrio, o Thor mantém aquela característica dada ali pelo Taika Waititi em Ragnarok. E, poxa, sem o Ragnarok, a gente não veria o Thor desse filme. E o Thor desse filme é um dos melhores Thors que a gente já viu até agora. Thores?
tá certo? Thors. Foda-se, o Marcos arruma aí. Tá todo mundo basicamente aí no seu auge. A Viúva Negra talvez não no seu auge em questão de poderio, mas eu acho que o arco da personagem tá muito interessante nesse filme. O do Bruce Banner, muito interessante nesse filme. O do Gavião Arqueiro também é um dos arcos mais interessantes do filme, mas eu gosto muito, né, dessa trinca principal aqui que a gente tem: Thor, Capitão América e Tony Stark, né, o Homem de Ferro. Acho que é capaz das pessoas reconhecerem mais o nome Tony Stark do que Homem de Ferro na rua hoje em dia, né? Agora, se você quer ir assistir esse filme só para dar risada, não vá, porque esse filme vai te fazer chorar. Esse filme fez chorar, cara. É um filme emocionante, é um filme sombrio, é um filme que fala sobre perda, é um filme que mostra diversas representações de pessoas lidando com as suas perdas, o que é, assim, muito interessante. É claro que vai se desenvolver para uma grande aventura depois, mas ele pega bastante nesse ponto ali, de fato lidar com perdas das mais diversas maneiras, né? A gente tem diversas representações nesse filme. Sobre a trama, não dá para falar nada sem dar spoiler, infelizmente, tá? O que eu posso dizer para vocês é que muitas teorias aí nessas internets, algumas estavam certas, outras estavam erradas, mas o filme, apesar de a gente já imaginar o que vai acontecer e já ter sido discutido muitas vezes o que vai acontecer, na verdade, Vingadores Ultimato consegue sim surpreender em alguns pontos. Em alguns outros pontos, se você é dessas pessoas que fica aí procurando, caçando vídeo no YouTube sobre teoria, sobre não sei o que, você vai sair de lá pensando: essa teoria estava certa, essa teoria também estava certa. Porque de fato, né, se falou muito sobre Vingadores Ultimato, sobre como poderia ser. Então, quando você faz tantas e tantas e tantas previsões, algumas delas vão estar certas, né? E as mais clichês eu acho que acabam imperando ali, tá? Isso vai do meu pensamento do que é clichê também, tá? Não é spoiler, galera. Ao mesmo tempo, muita coisa que eu não ouvi ser falada aconteceu nesse filme e foi de fato muito interessante. Então é isso aí. Vá ver Vingadores Ultimato, tá? É um filmaço, cara. Eu ainda não terminei de botar todos os meus pensamentos, mas aqui de bate-pronto, vou dar para vocês uma nota de pelo menos 4,5. Por que 4,5? Porque eu ainda vou processar melhor esse filme, né, que eu assisti hoje, tá? No dia da cabine aqui de imprensa daqui de São Paulo, fui lá assistir o filme, então tô dando 4,5 porque a gente ainda vai dar um tempinho para vocês assistirem ao filme, tá? Pra gente discutir esse filme com spoilers, discutir também lá no canal do Observatório de Séries. Temos o canal do Observatório de Séries agora no YouTube, tá? Vai lá, se inscreve, porque a gente vai discutir também como Vingadores Ultimato pode, né, trazer pra gente informações do que a gente vai ver nas séries já confirmadas da Disney Plus. Mas aqui no canal do Observatório do Cinema a gente ainda vai discutir bastante Ultimato, bastante com spoilers. Vamos dar um tempo aí para vocês verem, né, e poderem trocar com a gente não quer estragar a experiência de ninguém, mas estou dando 4,5 porque eu ainda posso subir para 5, ainda posso baixar para 4, tá bom? Mas fica aí minha pré-nota aqui nessa pré-crítica sem spoiler de Vingadores Ultimato. Então, muito obrigado por assistir, tá? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Se curtiu, curte o vídeo. Se não curtiu, dá dislike mesmo, mas comenta aqui embaixo, tá bom? E fica de olho no Observatório de Séries também. Ativa o sininho para ficar sabendo os próximos vídeos. Valeu!